Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, vamos analisar como anda a economia brasileira. Depois de crescer de forma surpreendente na primeira metade de 2023, o PIB estagnou. Mas essa pausa no crescimento deve ser temporária. Agora, em 2024, o aumento das despesas do governo e das exportações deve impulsionar o crescimento da economia. Mas o longo prazo preocupa. Com os investimentos em queda, dificilmente o Brasil vai manter o vigor sem causar desequilíbrios. Qual deve ser a radiografia do PIB brasileiro em 2024? E o que pode sustentar o avanço da economia nos próximos anos? A gente vai responder essas perguntas e vai falar de inflação. Aqui no Brasil, a queda dos preços das passagens aéreas contribuiu para uma trégua do IPCA 15. Já nos Estados Unidos, os preços de serviços estão segurando a inflação em um patamar acima da meta. Quem esperava que a inflação fosse dar sossego definitivo agora, já pode saber que os preços estão teimosos por lá. Hoje a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela vai contar como foi o desempenho em fevereiro do mercado americano e como está o termômetro dos investidores em relação à decisão de corte de juros nos Estados Unidos. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Thaís Andréa. E hoje é 4 de março de 2024. Vamos lá? Os números divulgados pelo IBGE na semana passada confirmam: a economia brasileira perdeu o mesmo fôlego na metade final de 2023. No quarto trimestre, o PIB se manteve estável, assim como já havia acontecido nos 3 meses anteriores. O que eu estou descrevendo aqui é o seguinte: no saldo do ano, a gente teve uma notícia positiva, o PIB avançou 2,9% em 2023. Mas olhando com uma lupa esses números, a gente vê que a economia cresceu de forma vigorosa no primeiro semestre de 2023 e depois estagnou. Agora, em 2024, o Brasil deve ter um crescimento econômico menor. Fazendo uma retrospectiva, eu lembro aqui que até pouco tempo atrás a nossa expectativa era de um avanço de 1,5% do PIB neste ano. A questão é que alguns dados melhores vindos de determinados setores da economia sugerem que a atividade pode crescer além disso ao longo do ano. Por isso tudo que eu contei agora, a gente decidiu revisar nossa projeção para uma alta de 2,2% do PIB neste ano. É um número inferior ao de 2023, mas que ainda representa uma economia em expansão. E o que deve sustentar o crescimento do Brasil em 2024? Eu vou citar aqui 3 pilares principais que, na nossa visão, vão contribuir para o avanço de mais de 2% do PIB. O primeiro pilar é o de gastos públicos. Os estímulos fiscais decorrentes do aumento do consumo do governo e de programas de transferências de renda devem, mais uma vez, impulsionar o crescimento. A gente projeta uma alta de 2,8% no consumo do governo em 2024. Não é pouca coisa, né? Além disso, foram pagos pelo governo cerca de 90 bilhões de reais em precatórios. Esse dinheiro deve prover algum estímulo para o consumo, em especial nos primeiros meses do ano. Lembrando aqui que os precatórios são indenizações judiciais pagas pelo governo a cidadãos e empresas. O segundo ponto que deve garantir o crescimento deste ano é o de exportações. O aumento da produção de petróleo e a safra de grãos ainda em patamar elevado devem se traduzir em um volume maior de produtos vendidos para o exterior, ainda que a contribuição do comércio exterior deva ficar um pouco abaixo da registrada em 2023. E, por fim, os juros menores serão um elemento-chave para o avanço do PIB. Lembrando que a Selic está em 11,25% ao ano e deve cair para 9,25% até meados deste ano, segundo a nossa projeção. Juros mais baixos representam um custo menor para as linhas de financiamentos usadas pelos brasileiros. Então, a perspectiva de mais cortes de juros pelo Banco Central deve ser um ponto importante para reforçar o consumo e, principalmente, os investimentos no país. Ou pelo menos os juros vão deixar de atrapalhar. Vale ponderar que uma Selic na casa de 9% ainda representa um patamar restritivo, razão pela qual o estímulo monetário para a economia pode mesmo ser limitado. Ou seja, embora o custo do crédito esteja caindo, esse custo ainda é um obstáculo para as decisões de consumo e de investimentos dos brasileiros. Em uma reunião recente, o Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central observou que a demanda por crédito por pessoas físicas e jurídicas está estagnada no Brasil. Ainda que a Selic esteja em queda desde agosto, período em que os juros básicos recuaram de 13,75% para os agora 11,25%, essa concessão de financiamentos não deslanchou. No caso do crédito para pessoas físicas, o Comitê de Estabilidade Financeira observou que, abre aspas,
o comprometimento de renda e o endividamento permanecem historicamente elevados. Fecha aspas. Isso, obviamente, reduz a busca e a contratação de novos financiamentos. E os empresários também não estão em um quadro favorável. Apertadas por custos maiores, em especial custos de mão de obra, e por um crédito que ainda tem juros elevados, as empresas têm feito menos investimentos. Em 2023, a formação bruta de capital fixo, o indicador do PIB que mede os investimentos em compra de máquinas e equipamentos, esse indicador encolheu 3%. Com a esperada queda da Selic nos próximos meses, os números de investimentos devem deixar de contribuir negativamente para o PIB, como a Thaís falou agora há pouco. Mas não vai ser uma grande melhora. A gente acredita que a formação bruta de capital fixo vai ficar apenas estacionada neste ano. Os anos de menor alocação de recursos para ampliação e modernização da atividade produtiva devem cobrar seu preço. Sem a contribuição dos investimentos, dificilmente o Brasil vai voltar a crescer de forma equilibrada. Em outras palavras, a economia pode até continuar crescendo acima do potencial, que acreditamos ser de 1,5%, por algum tempo, mas isso provavelmente aconteceria ao custo de uma inflação mais elevada. Para que o crescimento da economia no ritmo atual seja sustentável, seria necessário aumentar os investimentos e a produtividade, o que por hora não vem acontecendo. O assunto agora é a inflação brasileira. A prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, acumulou alta de 4,49% nos 12 meses até fevereiro. O resultado do mês passado ficou abaixo da nossa projeção e da projeção do mercado. A maior parte do alívio veio das passagens aéreas, que registraram queda de mais de 10% em fevereiro. No mês anterior, os bilhetes de viagem já tinham recuado 15%. Esses meses de deflação são uma aparente acomodação, uma vez que as passagens aéreas subiram 47% ao longo de 2023. De qualquer maneira, esse item tem sido responsável por um alívio na projeção de inflação do ano. A gente acredita que existe agora uma boa possibilidade de o IPCA encerrar 2024 abaixo de 5% e, portanto, mais próximo do limite da meta de inflação. Mesmo que isso aconteça, vale dizer que o índice ainda ficaria muito longe do centro do alvo a ser perseguido pelo Banco Central, que é de 3%. Os preços de serviços ainda são uma preocupação e devem ser a principal razão para o IPCA continuar acima da meta. Em 12 meses, a inflação da categoria acumula alta de 5,4% e está, portanto, acima da média do índice de preços brasileiro. Os números do Índice de Preços de Gastos com o Consumo, PCI, reforçam a percepção de que a inflação americana continua persistente. Em janeiro, o PCI registrou alta de 0,3%, uma variação maior do que a registrada nos 3 meses anteriores. O núcleo do indicador, que mostra uma tendência mais limpa dos preços, esse núcleo acumula alta de 2,8% nos 12 meses até janeiro, o que representa uma ligeira redução em relação a dezembro. Apesar desse número um pouco mais baixo, a composição do núcleo PCI preocupa. Enquanto a categoria de bens está em deflação, os preços de serviços tiveram a maior variação mensal desde janeiro de 2023. Essa pressão da inflação de serviços está relacionada ao aumento dos salários e do custo da mão de obra nos Estados Unidos, que impacta especialmente o setor. A persistência da inflação de serviços deve levar o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, a manter uma postura cautelosa. Na última reunião, o Fed sinalizou que ainda precisa ganhar mais confiança no processo de convergência da inflação para a meta de 2% antes de começar a cortar os juros. Na nossa visão, a primeira redução nas taxas vai acontecer apenas no terceiro trimestre do ano. No entanto, a gente considera que existe tanto o risco de a autoridade monetária cortar os juros já no segundo trimestre, caso os dados de inflação se mostrem mais benignos, quanto o risco de o ciclo de flexibilização monetária começar somente após o terceiro trimestre, caso a trajetória dos preços se mostre incompatível com o atingimento da meta. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. No episódio de hoje, a Marina conta que esses dados de inflação que a Thaís citou agora há pouco, dos Estados Unidos, não mexeram com os ânimos dos investidores da Bolsa Americana. A Marina explica que o Fed já tem tentado administrar as expectativas do mercado, deixando claro que é cedo para falar em corte de juros.
Foi por isso até que as expectativas para esse corte foram mudando ao longo dos últimos meses e o mercado conta agora com o primeiro corte dos juros em junho. Quem ouve o Macro Review sabe que essa é uma visão um pouco diferente da nossa aqui no C6 Bank, mas é ótimo que você, ouvinte, conheça diferentes pontos de vista e possa fazer então as suas reflexões. Vamos ouvir agora a análise da Marina. A semana passada foi uma semana muito importante de dados de inflação para a economia global. A gente recebeu o dado de PCI para os Estados Unidos, essa é a medida muito importante que o Fed fica de olho, e ficou um pouco mais forte do que dezembro, né? Aumentou 0,3% durante o mês, a medida núcleo aumentou 0,4%, mas isso ainda quer dizer que a inflação está abaixo de 3%, é muito mais perto da meta do Fed de 2%. De fato, esse número de 2,4% de aumento anual da inflação PCI já está bem no forecast ou na projeção que o Fed tinha para o fim de 2024. Então, isso quer dizer que a gente está, sim, no caminho desinflacionário, chegando perto do momento de corte de juros pelo Fed, que nós achamos que será em junho desse ano, com 3 cortes no total em 2024. A Marina também fez um balanço do desempenho do mercado americano em fevereiro. Mais uma vez, a gente viu uma força maior da bolsa do que do mercado de renda fixa. A divulgação do resultado financeiro das empresas teve um papel relevante nessa alta da bolsa. A novidade aqui é que, em fevereiro, os ganhos não ficaram tão concentrados só nas empresas de tecnologia, embora elas continuem a ter um bom protagonismo no mercado. A Marina vai explicar melhor. Em termos de retornos dos mercados, fevereiro foi um mês muito bom, principalmente para mercados de risco, para as ações, principalmente para o mercado de crédito. E pensando nas diferentes regiões, nos Estados Unidos as ações subiram mais de 5%, lembrando que também durante o mês de fevereiro a gente teve os resultados de lucros das empresas americanas para o quarto trimestre de 2023, e que alguns desses resultados foram até melhores do que esperado, principalmente para algumas grandes empresas, as que estão relacionadas com tecnologia e com inteligência artificial, que continua sendo esse assunto tão importante para a próxima década. Mas a boa notícia é que também estamos vendo outros setores começando a participar um pouco mais dos retornos positivos e, assim, ampliando a participação de setores nos retornos do S&P 500 como um todo. Só para ter alguns números aqui, em janeiro, as maiores 10 empresas do índice tinham contribuído 90% para os retornos, ou seja, muito, mas em fevereiro já caiu para 74%. Essa é uma tendência que a gente espera que continue em 2024. Achamos que não serão apenas as 10 maiores empresas entregando retornos. A gente acha que tem muita mais oportunidade nas outras 490 empresas que têm até valuations ou descontos nos seus preços um pouco mais atrativos. Estamos vendo, por exemplo, retornos bons ou melhorando em alguns setores, como de saúde, também de empresas industriais, isso melhorando aos poucos. Então, com isso, continuamos preferindo uma gestão ativa em ações dos Estados Unidos, buscando agora empresas de qualidade com descontos interessantes. Pensando na renda fixa, fevereiro não foi um mês tão bom, né, já que os juros de 10 anos subiram 30 pontos base, eles estão mais perto agora de 4,25%, para os juros de Tesouro de 10 anos americano. E isso aconteceu porque os mercados tinham sido bem otimistas com cortes nos juros, ajustaram agora suas expectativas, já que eles começaram o ano precificando 6 cortes de juros pelo Fed, que começariam em março, e agora, com todos os ajustes do último mês, esperam apenas 3 cortes começando em junho. Isso está bem mais alinhado com o que o Fed vem nos dizendo, e agora o Fed e o mercado parece que estão alinhados e esses ajustes, provavelmente, pelo mercado de renda fixa, já acabaram. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, o IBGE divulga a pesquisa industrial de janeiro. A gente espera uma contração tanto na indústria extrativa quanto na indústria de transformação em relação ao mês anterior. Na quinta-feira, 7 de março, tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A gente acredita que o BCE deve manter os juros em pausa, reforçando a mensagem de que ainda é cedo para cortar as taxas. Todo mundo esperando para ver se a Autoridade Monetária Europeia vai dar alguma pista sobre quando, de fato, o ciclo de cortes vai começar.
Também na quinta-feira, o Banco Central publica o resultado do setor público consolidado de janeiro. A gente espera um superávit nas contas públicas no mês, impulsionado pela arrecadação do governo central. Na sexta-feira, vamos conhecer os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos. A gente acredita que o payroll de fevereiro vai mostrar o mercado de trabalho desaquecendo lentamente em território americano. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do programa de hoje, compartilhe o link do nosso canal na sua plataforma favorita de podcasts para aquele amigo, para o colega de trabalho ou para aquela pessoa da família ficar por dentro das principais notícias e análises sobre a economia do Brasil e do mundo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto comigo, Bianca Alvarenga. A edição de som e a minha parceria na locução é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!